O Santa Cruz vive um momento que, para muitos, parece um divisor de águas. A tão falada cifra de 36 milhões de reais tem dominado as conversas entre torcedores, conselheiros e até a imprensa esportiva local. E não é para menos. Esse valor representa mais do que o dobro do que o clube arrecadou nos últimos anos inteiros. Só para se ter ideia, em temporadas recentes, o Santa chegou a girar em torno de 14, 15 milhões por ano. Ou seja, estamos falando de um salto gigantesco em termos de projeção financeira. Mas esse número tem sido bastante mal interpretado por parte da torcida, que imagina que todo esse montante seja destinado exclusivamente ao pagamento de salários. E a história não é bem assim. Muita gente começou a fazer contas rápidas, pensando que, se o orçamento anual é de 36 milhões, então a folha mensal seria de cerca de 3 milhões. Isso acabou gerando um efeito dominó de confusão e expectativas infladas. Mas na coletiva recente da SAF, realizada no Arruda, o Irã Barbosa tratou de esclarecer esse ponto com todos os detalhes. Ele explicou que esses 36 milhões não se referem apenas à folha salarial dos jogadores ou da comissão técnica. Na verdade, esse valor representa todo o orçamento do Departamento de Futebol do Santa Cruz para a temporada em que o clube estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala em orçamento total, estamos incluindo uma série de fatores que muitas vezes passam despercebidos. O valor engloba não apenas salários, mas também despesas com contratações, taxas de inscrição de atletas, pagamentos a clubes por direitos federativos, gastos com comissão técnica, preparadores físicos, analistas de desempenho, logística de viagens, alimentação, hospedagem e toda a estrutura que gira em torno do futebol profissional. É uma engrenagem muito maior do que simplesmente pagar jogador no fim do mês. O Irã deu um exemplo muito claro para ilustrar isso. Imagine que o Santa Cruz encontre um camisa 10 promissor, de 18 anos, jogando em algum clube da Série A. Para trazer esse jogador, o clube detentor dos direitos pede 5 milhões de reais. Esse valor, se for pago, sairá justamente dos 36 milhões do orçamento. Ou seja, não é um valor extra, não é algo à parte. Ele entra diretamente no montante planejado para o ano. Isso muda completamente a forma como a torcida deve enxergar esse orçamento. Não dá para achar que vai sobrar tudo isso só para salários. O planejamento é muito mais amplo e envolve diversas áreas do clube. Inclusive, um exemplo recente ajuda a reforçar isso. O Santa Cruz trouxe o meia Giovani, que pertence ao Marcílio Dias, por empréstimo, já com uma cláusula de opção de compra no valor de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Se a SAF for exercer essa compra no próximo ano, o valor sairá diretamente do orçamento global. E aí pouco importa se o pagamento será à vista ou parcelado, o que importa é que estará contabilizado nos gastos da temporada. O mesmo aconteceu com outros jogadores como João Pedro e Thiaguinho, que foram contratados com valores parcelados ao longo de 6 ou 7 meses. Essa flexibilidade de pagamento não tira o peso que essas contratações têm dentro do orçamento anual do futebol. Além disso, o clube também arca com taxas para inscrição de jogadores junto à Federação Pernambucana de Futebol, algo que, embora muitos esqueçam, também impacta o caixa. Cada contratação gera custo com documentação, regularização, registros, tudo isso está dentro dos 36 milhões. Então, é importante entender que esse número não significa um cheque em branco para montar um supertime, mas sim um teto que precisa ser respeitado para manter o clube funcionando dentro de suas possibilidades. E essa discussão se torna ainda mais relevante quando lembramos que o Santa Cruz não vê esse tipo de investimento há muitos anos. A última vez em que o clube chegou perto de um orçamento desse porte foi em 2016, quando, com uma temporada mais estável e presença na Série A, a arrecadação girou na casa dos 40 a 50 milhões. Desde então, o clube mergulhou numa realidade muito mais modesta, enfrentando dificuldades para fechar as contas e convivendo com atrasos, improvisos e elencos montados a toque de caixa. Agora, com a estrutura da SAF tomando forma, surge uma oportunidade concreta de reorganização, mas também de muita responsabilidade. O discurso do Irã Barbosa na coletiva foi claro ao afirmar que a prioridade total do projeto é montar um elenco competitivo.
E não competitivo no sentido de fazer bonito, mas sim de buscar o acesso e sair de vez das divisões mais baixas do futebol brasileiro. Ele mesmo reconheceu que ficar muitos anos na Série D ou na Série C quebra qualquer clube, e o Santa Cruz é prova viva disso. Foram temporadas seguidas de frustração, perda de credibilidade no mercado e afastamento da torcida. O objetivo agora é resgatar tudo isso, passo a passo, com planejamento e, principalmente, com inteligência na hora de gastar. Essa nova fase do clube, marcada pela transição para a SAF, exige um tipo de gestão que vá além do entusiasmo. Não basta ter 36 milhões no papel. É preciso saber aplicar bem cada centavo, priorizando posições carentes, valorizando a base, negociando contratos com margem de segurança e, sobretudo, evitando erros comuns que comprometeram o Santa Cruz no passado. A própria fala de Irã deixa claro que investimentos em estrutura como centro de treinamento ou reforma de estádio, apesar de importantes, serão tratados como objetivos secundários. A meta principal é o acesso, e para isso será preciso investir pesado, mas com critério, no elenco e no ambiente de futebol profissional. E mesmo em relação a despesas como viagens, o clube vai precisar entender o que de fato impacta seu orçamento. Por exemplo, na Série C, a Confederação Brasileira de Futebol cobra alguns custos de logística, o que ajuda a aliviar a carga. Porém, ainda assim, existem muitas outras demandas operacionais que seguem sob responsabilidade do clube. A conta final, portanto, é complexa. E é por isso que simplificá-la como 3 milhões por mês para salários é, no mínimo, ingênuo. A realidade do futebol profissional é muito mais ampla. Essa visão mais ampla é o que a diretoria quer passar para a torcida. A empolgação pelo orçamento recorde é válida, mas ela precisa vir acompanhada de entendimento. Entender que o sucesso do Santa Cruz não virá apenas com dinheiro, mas com decisões acertadas. Porque, se errar agora, com esse nível de investimento, o tombo pode ser ainda maior. Por outro lado, se o clube conseguir se estruturar, aproveitar as oportunidades e voltar a subir degrau por degrau, esse orçamento pode ser o início de uma nova era. Uma era em que o Santa Cruz volta a ser protagonista não apenas dentro de campo, mas também fora dele, como instituição sólida, confiável e respeitada. E é exatamente nesse ponto que a discussão ganha um peso ainda maior. Por que ter um orçamento de 36 milhões de reais? Sim, uma excelente notícia, mas não garante absolutamente nada se a execução desse plano for feita de forma amadora ou desorganizada. O torcedor mais atento sabe que o futebol está cheio de exemplos de clubes que tiveram orçamentos milionários, investiram pesado, trouxeram nomes de impacto, mas terminaram o ano afundados em crise, endividados e, pior, rebaixados. Então, o que vai definir se esse investimento no Santa Cruz será bem-sucedido não é o valor em si, mas sim o quanto esse valor será bem distribuído, bem aplicado e bem pensado para garantir resultado esportivo a curto prazo e sustentabilidade a longo prazo. O Irã Barbosa, ao falar sobre a prioridade de montar um elenco competitivo, toca num ponto crucial. Porque esse é o principal trunfo que o Santa Cruz pode ter para mudar sua história recente, montar um time forte, comprometido, com peças pontuais, atletas que se encaixem dentro do modelo de jogo, mas também dentro da realidade financeira. E aí não adianta apenas contratar nomes conhecidos ou apostar tudo em jogadores caros. O acerto está na montagem do grupo, no equilíbrio entre juventude e experiência, entre talento e comprometimento. Um elenco que funcione como time, não como um amontoado de apostas ou medalhões em fim de carreira. E o cenário da Série C exige isso. É um campeonato duro, competitivo, com jogos truncados, campos ruins, viagens longas e adversários que, mesmo com menos torcida e visibilidade, entram em campo para brigar por cada centímetro de gramado. É preciso entender que, na Série C, tradição e camisa não entram sozinhas em campo. O Santa Cruz precisa, sim, se impor pela grandeza que tem, mas principalmente por um futebol eficiente. O orçamento mais alto entre os clubes da divisão pode, de fato, dar uma vantagem inicial. Mas se essa vantagem for mal administrada, ela se transforma em peso. E o peso da cobrança pode derrubar qualquer projeto, por mais promissor que ele pareça. É por isso que o discurso da SAF ganha força.
A ideia de profissionalizar a gestão, de centralizar as decisões no departamento de futebol com pessoas capacitadas, é o que pode fazer o Santa Cruz, de fato, mudar de patamar. E essa mudança não vem apenas com contratações, mas com um modelo de clube. Ter processos bem definidos, metas claras, planejamento de temporada, controle orçamentário, tudo isso faz parte da engrenagem. E, claro, comunicação direta e transparente com o torcedor. Porque é o torcedor que sustenta o clube nos momentos difíceis e agora, mais do que nunca, precisa se sentir parte da reconstrução. O exemplo da cláusula de compra do Giovani é apenas um entre tantos que mostram como a SAF está se movimentando para ter o controle das ações. O clube não está mais apenas emprestando jogadores e vendo o que acontece. Está começando a pensar em ativos, em retorno sobre investimento, em jogadores que possam ser valorizados, revendidos ou, no mínimo, entregarem desempenho dentro de campo. E isso é importante demais. Porque não adianta ter um time com folha milionária e jogadores que não têm comprometimento, que estão ali apenas pelo salário. O Santa Cruz já passou por isso e o resultado foi sempre desastroso. Agora, o momento é outro. Existe um projeto, existe um plano financeiro e, principalmente, existe uma responsabilidade que vem junto com esse valor. A torcida precisa entender que o clube não está nadando em dinheiro. Está, sim, trabalhando com uma margem que nunca teve nos últimos anos, mas que ainda precisa ser usada com muito cuidado. Cada contratação precisa ser justificada tecnicamente. Cada gasto precisa ter um retorno em campo. E, acima de tudo, o foco total deve estar em subir de divisão. Subir é o único caminho que viabiliza o projeto. Porque se permanecer na Série C por mais de uma ou duas temporadas, o orçamento começa a encolher, a receita perde força e a confiança no projeto começa a balançar. É por isso que o discurso do Irã Barbosa sobre a urgência de sair do limbo do futebol brasileiro é tão verdadeiro. Ficar atolado por muito tempo na Série C ou, pior, voltar para a Série D, é praticamente uma sentença de morte para qualquer clube tradicional. Não é só o prejuízo financeiro. É o enfraquecimento da marca, é a perda de interesse dos investidores, é o afastamento da torcida, é a queda de credibilidade no mercado. E o Santa Cruz já experimentou isso de forma dura. Agora precisa virar a página, mas com os pés no chão. E vale lembrar que esse orçamento de 36 milhões para a Série C é apenas uma das etapas do planejamento da SAF. Se o clube subir para a Série B, o valor salta para 52 milhões. E aí sim a estrutura começa a se transformar de forma mais robusta. Com mais dinheiro entrando, é possível pensar em melhorias no centro de treinamento, reforço na base, mais estrutura de análise de desempenho, contratação de profissionais ainda mais qualificados e, claro, um elenco com mais profundidade. Mas tudo isso depende da primeira missão ser cumprida, subir da Série C. O torcedor que está acompanhando essa nova fase do clube precisa entender que a comparação com outros momentos do passado já não faz tanto sentido. Em 2016, por exemplo, o clube chegou a bater uma arrecadação próxima de 50 milhões, mas sem a estrutura de SAF, sem um projeto que desse sustentação. Era uma fase mais favorável esportivamente, sim, mas com muitas decisões tomadas no improviso. O que o Santa Cruz busca agora é justamente romper com esse passado. Criar uma lógica de futebol sustentável, com gestão profissional e metas realistas, mesmo que o caminho não seja fácil. E nesse caminho, a responsabilidade da diretoria é enorme, mas a da torcida também com esse novo modelo. Cobrar, sim. Fiscalizar, claro. Mas também entender o momento, entender os limites, reconhecer os avanços e participar ativamente dessa reconstrução. Porque, mais do que nunca, o Santa Cruz precisa de união. E se esse projeto der certo, se esse investimento for bem executado, o clube não apenas vai voltar a subir, ele pode, finalmente, entrar em uma era de estabilidade e crescimento que há muito tempo deixou de existir pelas bandas do Arruda. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
O mundo do futebol pernambucano amanheceu em ebulição nesta terça-feira. Fontes próximas à CBF dão conta de que o Santa Cruz deve receber oficialmente mais 3 pontos, o que pode mexer de forma drástica na tabela do campeonato. O clube, que vinha atravessando uma fase de altos e baixos, vê agora uma luz no fim do túnel e uma chance real de escalar posições na competição. Apesar da confirmação ainda não ter sido amplamente detalhada, circulam rumores de que a decisão da confederação se deve a questões envolvendo a regularização de documentos de atletas e interpretações de regulamento que favorecem o tricolor. Nos bastidores, a notícia provocou uma verdadeira explosão de expectativas entre torcedores e comentaristas esportivos. Em grupos de WhatsApp, redes sociais e rádios locais, a conversa é uma só: o Santa Cruz vai subir na tabela e brigar por coisas maiores. E não é para menos. Com os 3 pontos que ainda geram suspense sobre a data exata de contabilização, o clube poderá ganhar fôlego em uma parte da tabela considerada crítica, deixando rivais atentos e, segundo especulações, um tanto apreensivos. Alguns analistas esportivos já começaram a fazer contas e projetam que, se a pontuação for confirmada nos próximos dias, o time poderá se colocar em uma posição mais confortável para buscar objetivos maiores na temporada, inclusive reacendendo a esperança de classificação para competições nacionais. Nas arquibancadas, a expectativa é palpável. A torcida, sempre apaixonada, imagina o impacto que esses 3 pontos extras podem ter na sequência do campeonato. Entre jornalistas e comentaristas, o burburinho é intenso. Há quem diga que a decisão da CBF é apenas o começo de uma série de reviravoltas que ainda podem marcar a temporada. Por enquanto, porém, ninguém confirma detalhes oficiais além da simples pontuação extra, mas o clima de otimismo no Arruda é inegável. O Santa Cruz, que vinha lutando para se manter competitivo, agora vê a chance de transformar rumores em realidade, reacendendo a chama da esperança e colocando todos os olhos do futebol pernambucano voltados para os próximos capítulos dessa história. Enquanto o silêncio oficial predomina, a cidade já se prepara para possíveis comemorações, e a expectativa de torcedores, rivais e imprensa promete transformar os próximos dias em uma verdadeira montanha-russa de emoções. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.